Durante um tempo da minha vida, eu acreditei que haveria um reino de 1000 anos. E no futuro, Cristo iria reinar por 1000 anos aqui na Terra, antes do começo do reino eterno. E eu descobri que eu estava lendo a Bíblia errado. Eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi, descobri na Bíblia sobre isso. Tudo que eu peço a você é apenas que curta esse vídeo, se inscreva para que o conteúdo que eu compartilho aqui possa alcançar mais pessoas. Pois bem, alguns cristãos, geralmente evangélicos de certos ramos, acreditam na doutrina de que haverá no futuro esse reino de 1000 anos, exatamente 1000 anos. Alguns creem que esse reino será uma continuação ou uma restauração do reino de Israel que havia no Antigo Testamento, cumprindo oráculos dos antigos profetas dentro de uma determinada interpretação. Outros milenaristas creem que esse reino será um reino da igreja, não da nação israelita. Esses dois grupos têm basicamente uma ideia em comum, de um reino futuro de basicamente 1000 anos. O texto bíblico que eles utilizam é o texto do Apocalipse, capítulo 20. Se encontra basicamente entre os versículos 4 e 5, aquilo que eu leio agora. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. É comum que os defensores dessa teoria do reino de 1000 anos apelem para a literalidade dos 1000 anos nesses versículos. Geralmente eles têm uma hermenêutica que lhes diz que o texto bíblico deve ser interpretado da maneira mais literal possível. Ou seja, que a interpretação literal do texto bíblico, portanto, é favorecida. E creem que a interpretação que eles fazem desse texto é literal, portanto, concluem que é a interpretação correta por isso. O que eu quero te mostrar é que, na realidade, duas coisas precisam ser bem entendidas. A primeira é que essa interpretação, essa leitura desse capítulo 20, não é compatível com aquilo que a Escritura ensina sobre o reino de Deus e sobre os acontecimentos futuros. E, em segundo lugar, eu quero te mostrar que essa interpretação, na realidade, não é literal. Pois bem, tudo começou quando eu busquei os fundamentos bíblicos daquilo que eu acreditava a respeito da escatologia, do futuro. E é importante que a nossa fé não esteja fundamentada na areia, mas na rocha da palavra de Jesus. E por isso eu procurei entender e localizar quais eram os fundamentos para aquilo que eu acreditava, para aquilo que haviam me ensinado como sendo a doutrina bíblica. Então eu comecei a perceber que não só os fundamentos daquilo em que eu acreditava eram fracos, era na realidade areia sim, como havia certos textos bíblicos que me mostravam algo diferente. E que, embora pudessem ser com muita boa vontade encaixados nesse esquema, eu não percebia que essa interpretação, que essa tentativa de harmonizar, de encaixar, era honesta. Não me parecia ser honesta. Então, eu quero compartilhar aqui alguns textos bíblicos que falam disso. O primeiro texto bíblico, que para mim foi muito importante, é 2 Tessalonicenses capítulo 1. O contexto ali é o da perseguição. Você tem cristãos em Tessalônica que estão sofrendo perseguição, hostilidade, algum tipo de ataque, digamos assim. Então, é para essas pessoas que o apóstolo Paulo escreve. Escreve o seguinte: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição,
ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, o texto é 2 Tessalonicenses 1, do 5 ao 10. Então, o que é que esse texto nos mostra sobre a vinda de Jesus? Mostra que duas coisas acontecerão nessa vinda de Jesus ao mesmo tempo. Pessoas serão condenadas e outras pessoas receberão a vida eterna, a glória eterna. Cristo será glorificado nos seus santos. Então, na vinda de Jesus, certas pessoas serão levadas à perdição eterna, à condenação eterna, e outras receberão a vida eterna. Cristo será glorificado nos seus santos. Então, aqui a vinda de Jesus não é tratada como sendo algo que encontra um espaço para um reino de 1000 anos. Cristo virá, lançará uns para a perdição, outros receberão a vida eterna. Não tem um espaço aí para um reino de 1000 anos entre uma coisa e outra. Cristo vem para isso, com esse propósito. Então esse texto me fez pensar bastante sobre esse tema, esse assunto. Dois outros textos que me ajudaram a entender muito isso são 1 Coríntios 15 e Hebreus 10. Há vários motivos excelentes para duvidar da existência de um reino milenial literal futuro, mas eu penso que o melhor é o uso que os autores sagrados fazem do Salmo 110, texto que na leitura cristã promete que Cristo estará à direita do Pai até que ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse Salmo 110 é o texto bíblico do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, citado com maior frequência no Novo Testamento. E não só com citações diretas, mas com muitas alusões ao longo do Novo Testamento. Essa vitória de Cristo sobre os seus inimigos é algo que os primeiros cristãos valorizavam muito. Nós percebemos dessa maneira. Então, esse texto do Salmo 110, essa vitória de Cristo sobre os seus inimigos, aparece nesses dois textos que eu mencionei, em 1 Coríntios 15 e Hebreus 10. 1 Coríntios 15, 26 e 27, 25 e 26, nós lemos o seguinte: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, Cristo vai reinar até destruir a morte. Isso significa que Cristo está reinando agora. E ele vai reinar até que a morte seja destruída. Hebreus 10, 12 e 13 nós lemos também. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou seja, ele ascendeu aos céus. Lá ele está aguardando até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E então ele virá. Então, onde Cristo está reinando? Cristo está reinando à direita do Pai. Né? Esses dois textos estão usando o mesmo texto que é o Salmo 110. Então, Cristo subiu às alturas, ele está lá reinando à direita do Pai, e ele lá vai reinar até que haja posto todos os inimigos por debaixo dos seus pés, até destruir a morte. Ou seja, Cristo estará à direita do Pai até destruir a morte. Ele não virá para reinar durante 1000 anos aqui no mundo onde ainda existe morte. Ele estará lá e retornará quando a morte tiver de ser destruída, ou seja, na ressurreição. 1 Coríntios 15 fala disso posteriormente, né? Nos versículos 54, 55, 56. Essa vitória acontece na ressurreição. Então, Cristo assentou-se à direita do Pai até destruir o último inimigo, a morte. O que acontecerá nessa ressurreição? Isso significa que quando Cristo vier, a morte será totalmente eliminada. Não há sentido para reinar por 1000 anos no mundo onde ainda há morte. Se existe um reino de 1000 anos, é porque há pessoas mortas ainda. Então a morte não foi tragada, o que é falso. Qualquer interpretação literal de Apocalipse 24:6 viola esse esquema de coisas e elimina o que esses textos ensinam. Então não dá para você pegar o texto de Apocalipse 20 e dizer, vamos harmonizar aqui essa interpretação do Apocalipse 20 com esses outros textos. Não tem o que harmonizar. Basicamente, a essência do que esses outros textos ensinam é incompatível. Não é algo que é acidental na explicação do texto. É algo que o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, não sabiam ainda, não estavam informados ainda disso. É essencial, faz parte da essência daquilo que eles ensinam, que isso aconteça dessa maneira. Portanto, um reino de 1000 anos é incompatível, não tem como encaixar, não tem onde encaixar. Então, essa verdade de que Cristo está sentado à direita do Pai até que ele virá para destruir a morte, entrou na tradição cristã de maneira muito profunda, de modo que os 3 credos, credo apostólico, niceno, credo atanasiano, a confessam.
Confessam que Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ele virá para julgar os vivos e os mortos. Tendo-se assentado à direita do Pai, Cristo estará lá até o momento de julgar os vivos e os mortos. Isso não significa que ele está preso lá, mas ele está assentado lá até esse momento. Então não há um reino intermediário de 1000 anos entre a vinda e o juízo final. Outro texto que mostra esse mesmo padrão é Mateus 13, do 40 ao 43. Mas é importante entender o contexto. O contexto é aquela famosa parábola de Cristo sobre o joio e o trigo. E dentro dessa parábola, ainda contando a parábola, Mateus 13, 30, Cristo diz o seguinte: deixai-os crescer juntos até a colheita. Ou seja, deixe que o joio e o trigo estejam juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos seus filhos: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolheu no meu celeiro. Ou seja, primeiramente Cristo remove, dentro dessa união de joio e trigo, Cristo primeiro remove o joio, para então o trigo ser recolhido. E aí, sobre isso, o que é que ele diz? Na interpretação que está no Mateus 13, do 40 a 43. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aparentemente, nem todos nós temos ouvidos para ouvir. Mas o que Cristo ensina aqui claramente é: ele virá, condenará e então dará vida eterna a outros. Mesmo padrão, todos os outros textos que nós vemos aí. E na realidade, esses textos se multiplicam no Novo Testamento. Há muitos textos no Novo Testamento que ensinam esse mesmo padrão. Eu vou ler apenas mais um. 2 Pedro 3, do 7 ao 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e suas obras, as obras que nela existem, serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que é que nós, como cristãos, esperamos? Novos céus e nova terra. Nós não esperamos um reino de 1000 anos, nós esperamos novos céus e nova terra. E nesse dia do Senhor, Cristo não trará um reino de 1000 anos, porque ele trará a destruição desse mundo, novos céus e nova terra. Pois bem, não tem espaço, não tem um lugar onde a gente possa encaixar aqui um reino de 1000 anos. Então, é um pouco estranho que os milenaristas achem que a interpretação que eles fazem da Bíblia é literal. Eles fazem do capítulo 20, na realidade, é literal. Eu nunca encontrei alguém que interprete o capítulo 20 de maneira realmente literal. Eles sempre ampliam o sentido daquilo que há no capítulo 20 de alguma maneira. Eles sempre precisam ampliar alguma coisa para que a leitura que eles fazem se encaixe. Então, mais uma vez, entre os versículos 4 e 5, nós vemos o seguinte: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Que almas? O profeta João de Pátimos viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, pessoas que foram mortas, mártires, é quem ele está vendo aqui. E eles foram decapitados, ou seja, aqui se trata de uma punição estatal, tá? Ou seja, pessoas que foram punidas e mortas por serem testemunhas de Jesus, portanto, mártires. E eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Ou seja, eles foram mortos porque não adoraram a besta, eles não se curvaram diante da besta, diante daquilo que a besta exigiu, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem reinará com Cristo durante 1000 anos? Esses mártires.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição é a ressurreição dos mártires. Qual é a interpretação literal do texto aqui? Quem vai passar pela primeira ressurreição? Os mártires. Quantas outras pessoas? Só depois. Só depois dos 1000 anos ressuscitarão. Somente os mártires ressuscitarão primeiro. Essa é a interpretação literal do texto. Então, qual é o sentido literal e natural? É esse. Pessoas que foram martirizadas, decapitadas, ressuscitam primeiro, depois ressuscitam os demais. Então, a vindicação dos mártires é um elemento presente na literatura apocalíptica, na realidade, mas especificamente é um tema importante, muito central no livro do Apocalipse. Ela aparece no capítulo 6, no capítulo 3, no capítulo 15, no capítulo 18, no capítulo 19. Essa vindicação dos mártires é algo central. Basicamente, os mártires, pelo seu sacrifício, pela sua morte paciente, pelo seu sofrimento paciente, trazem o juízo da besta e da meretriz do Apocalipse. Então, eles reinam com Cristo durante 1000 anos. A ação de Cristo de trazer vida, de trazer o juízo, resulta justamente da morte que eles sofrem. Eles são aqueles que clamam para que isso aconteça. Então, eles reinam com Cristo durante 1000 anos. Não Israel, nem todos os cristãos, indistintamente. Esses mártires reinam. Então, algumas pessoas podem dizer que a ressurreição, a primeira ressurreição, tem várias fases. Esses aqui são ressuscitados dentro de uma fase da primeira ressurreição. Mas isso não é a interpretação literal do texto. Isso basicamente é um hocus pocus, né? Uma mágica que a pessoa faz para achar que está interpretando o texto literalmente. Essa não é a interpretação literal. A interpretação literal é que os mártires ressuscitam primeiro e todos os demais, todas as outras pessoas, só ressuscitam depois. Não antes. Então, basicamente, não funciona a ideia de que a leitura milenarista é uma interpretação realmente literal. A única coisa que eles interpretam de maneira realmente literal é o número 1000 anos. Basicamente isso. Mas até a primeira, a segunda ressurreição, aquilo que eles fazem com isso não funciona. Né? Então, a minha conclusão diante disso é que a interpretação milenarista não é realmente a interpretação literal e que não é compatível com o que a Bíblia ensina sobre os acontecimentos futuros. Então, nenhum texto bíblico, na realidade, ensina esse reino milenial futuro. Os amilenistas, aqueles que não... os milenaristas, aqueles que acreditam nesse reino milenial futuro, conectam esse reino a certas profecias do Antigo Testamento de maneira bastante arbitrária. As profecias do Antigo Testamento canônico não mencionam esse reino de 1000 anos em nenhum lugar. Existem certas profecias que estão lá no Antigo Testamento, mas que não se conectam de nenhuma maneira com esse milênio. Essas profecias não dizem nada sobre o milênio e o texto do milênio não diz nada sobre essas profecias. Então, o Apocalipse não conecta, o Antigo Testamento não conecta. Essa conexão é arbitrária. Para a gente conectar essas profecias do Antigo Testamento com o milênio, a gente faz porque quer, basicamente. Mas não tem texto que conecte essas coisas. Então, o Apocalipse conecta as profecias que idealmente se referem a esse milênio, não ao capítulo 20, mas os capítulos 21 e 22. Os capítulos 21 e 22 estão recheados de alusões às profecias do Antigo Testamento que os milenaristas dizem que se cumpririam no milênio. Então, nós que não acreditamos no reino milenial futuro, às vezes somos acusados de não acreditar no reino de Deus, de não querer que Jesus reine. Mas a grande verdade é que nós acreditamos sim. E na realidade nós acreditamos que Jesus está reinando agora. Que ele reina, nós não duvidamos de que ele reine agora. Nós podemos não ver com os nossos olhos sempre esse reino, mas ele está sim reinando agora. Acreditamos que ele está reinando agora, que na realidade o seu reino já estava presente quando ele estava com seus discípulos. Acreditamos que seus mártires, os mártires de Cristo, estão reinando com ele agora. Cristo está reinando, ele está expandindo o seu reino, e nós somos chamados a participar desse reino e fazer esse reino avançar cada vez mais. Assim como no livro do Apocalipse, esse reino avança através do sofrimento paciente das testemunhas de Jesus. E um dia, não sabemos quando, o Senhor virá e estabelecerá entre nós o seu reino visível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diga aí nos comentários o que é que você achou, o que é que você pensa sobre isso, se você acredita nesse milênio literal, o milênio foi cancelado ou não. E se você acredita, me diga por quê.
Ou você concorda comigo? Então me diz aí nos comentários. Que Deus abençoe a vocês.